Bom, primeiro uma saudação a todos os ouvintes de vocês, né? Eu acho que a Fundação tem o nome também de um lutador, né? Muito importante, que também vai ter um dia a memória resgatada, né? Bom, em primeiro lugar. Em segundo lugar é o seguinte, essas homenagens que estão sendo feitas são conquistas, né, da própria luta que foi se travando no Brasil para se resgatar a verdade de tudo o que aconteceu, as barbaridades que a ditadura fez, como é que pouco a pouco foram sendo reveladas. É uma luta de muito tempo. Quando a gente chega a um momento como esse, em que um operário, se estivesse vivo hoje teria 78 anos, foi assassinado barbaramente, covardemente, não se sabe até agora onde é que está o corpo, não se encontrou até agora. Quando uma Câmara, vamos dizer, do estado mais importante, né, onde mora a elite, mora o povo maravilhoso de São Paulo, mas também mora a elite. Quando uma Câmara dessa dá o título a um cidadão como Virgílio, é um avanço muito grande da democracia, tudo que a gente lutou até agora, pouco a pouco vai crescendo, vai influindo, né, os sindicatos aderindo, é muito importante. Esse ato tinha uma característica especial, porque teve uma participação muito grande do movimento sindical, porque ele era operário também. Então eu acho que foi uma conquista muito grande. Eu fiquei muito emocionada, porque eu convivi muito com a Hilda em Cuba. Nós estivemos exiladas juntas e eu me lembro, né, eu me lembro muito que a gente tinha muito contato, a gente brincava muito, eu trabalhava lá e as crianças dela estudando, a gente se dava muito, era um carinho muito grande. Mas eu fiquei muito impressionada com a decisão dela quando ela chegou, quando o pessoal começou a voltar, com a anistia, eu também voltei, né? Aí todo mundo dizia assim, vamos voltar, não sei o que, ela disse, não, eu não vou voltar. Não vou voltar porque no Brasil eu não vou poder educar meus filhos, né? Sou pobre, não tenho condições e eu sei que Cuba, o governo cubano achou que ela devia continuar e ela aceitou a ideia dela continuar lá para poder educar os filhos, inclusive. E eles estudaram, se formaram, foi uma vitória muito grande, uma conquista muito grande. Quer dizer que ela voltou, não só ela voltou reconhecida como lutadora, uma mãe carinhosa, compreensiva, compreendendo a importância que tinham filhos formados em Cuba voltarem para o Brasil e começar a trabalhar. E isso foi uma conquista muito grande. Então foi ótimo tudo isso. E eu queria contar tudo isso hoje aqui, mas não deu tempo, né? Porque era para falar pouquinho, por isso que eu disse só algumas coisas. Eu acho que é uma homenagem, apesar de tardia, é uma homenagem obrigatória. Virgílio é um personagem maravilhoso pela sua humanidade, por tudo que ele fez, pelo sacrifício da sua vida, pelo que passou a sua família depois do próprio sacrifício da sua vida, mas é principalmente uma lição de humanidade. Nós hoje vamos cantar aqui em homenagem ao Virgílio, fizemos questão de vir, porque queremos justamente dar esse presente para a memória de Virgílio. Memória de um homem que era apaixonado pelas flores, que era apaixonado pelo seu povo, que era apaixonado pelo seu Nordeste e não pensou duas vezes em sacrificar sua vida em nome disso. Em período muito difícil da nossa vida, todos os que viveram, vocês são jovens demais para isso, mas todos os que viveram as agruras que a gente viveu nesse período não podem de maneira nenhuma não estar presentes e ser solidários com isso. Bom, mas o nosso companheiro Virgílio foi assassinado e mataram o seu corpo, né? Mas não mataram suas ideias. A sua luta continuou. E aqueles que o mataram, né, perderam, foram derrotados. Depois disso, né, ele estaria muito feliz de ver um operário ser presidente da República, de tentar resgatar a justiça para o seu povo, né? E mais do que isso, ele vive na vitória de uma ex-guerreira também, que hoje é presidente da República. Quando que o Virgílio, nosso companheiro Virgílio, poderia imaginar que uma guerreira no tempo dele fosse presidente da República do Brasil? É uma vitória
É o significado de que nós estamos começando a construir a nossa versão da história desse país com alguns dos seus mais importantes homens, dos mais dignos representantes do nosso povo. O país, a cada passo que nós damos nesse sentido, ele inaugura uma nova maneira de se ver, primeiro, a legitimidade das lutas contra qualquer tirano. Contra o tirano não pode haver baixar a cabeça. E mais, vermos que a nossa classe trabalhadora, e no caso a classe operária, no caso a categoria dos químicos, contribuiu com homens e mulheres de primeiríssima qualidade, como o Virgílio e a Hilda, mulher dele, para que nós chegássemos onde estamos hoje. Eu continuo a confiar na classe trabalhadora. Sem ela, nós não vamos para lugar nenhum. Isso faz parte de um processo de resgate da memória e da verdade no país. Há 2 anos atrás, eu estive na Câmara e concedeu um título de cidadão honorário a Carlos Marighella. E agora o comandante Jonas, que comandou o sequestro do embaixador americano, que libertou 15 ativistas e mostrou o mundo inteiro a tortura no Brasil, que era ocultada, Então você vê, isso era impensável 10 anos atrás, 15 anos atrás, em plena Câmara, cidadão paulistano, Então isso é muito interessante, mostra que nossa democracia está indo em frente, mas essa democracia precisa de uma Comissão Nacional da Verdade, precisa levantar o véu sobre a questão da guerrilha do Araguaia, sobre os desaparecidos políticos, sobre os mortos cujos corpos não foram devolvidos. Os últimos documentos, depois de milhões já abertos, que mostram essa face ali da tortura seguida da morte, da ocultação dos cadáveres. Eu acho que isso é importante. Uma democracia precisa disso. E a Câmara de São Paulo hoje deu um passo forte nessa direção. O significado é muito grande. Nesse CD que foi recebido, o meu depoimento fará uma relação entre esse Virgílio e o Virgílio, o poeta da antiguidade que escreveu Libertas que sera tamen, da bandeira de Tiradentes, liberdade ainda que tarde. Então o maior significado é esse. O Virgílio Gomes, como um herói lutador da liberdade, morreu em 69, massacrado sob torturas no DOI-CODE de São Paulo. E com efeito remoto, ele foi individualmente um grande vitorioso na sua morte, porque derrotou os torturadores, coisa que pouquíssimos conseguiram fazer. Não falou nada, não deu nenhuma informação e foi trucidado por isso. Agora, 42 anos depois, nós vemos nascendo no horizonte um Brasil novo, um Brasil que já teve 8 anos de presidente Lula, que tem agora 8 meses de presidenta Dilma Rousseff. E o Brasil que, com todas as controvérsias e desacordos, parece estar convencido de que é a hora de criar a Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade, ela se volta para, finalmente, apurar rigorosamente, para obter todas as informações sobre cada um dos torturados, mortos, desaparecidos, onde, dia, local, responsáveis, mandantes. E é uma atividade de não esquecer, que eu gosto de brincar com o não esquecer, principalmente do futuro. Se trata de não esquecer do futuro, ou seja, se o Brasil continuasse bloqueando e proibindo esse debate, menos chances de assegurar um Brasil do futuro de paz, de respeito, de observância plena dos direitos humanos. Durante muito tempo houve essa ideia de que é melhor não mexer, deixa. Isso está se quebrando e o Brasil começa a descobrir, perceber e se convencer. O Supremo Tribunal Federal ainda não. Mas certamente nessa marcha da democracia chegará um momento em que o Supremo terá de fazer esse reconhecimento. E segunda coisa, nesse resgate, é a juventude de hoje, a juventude que vem saber que esse país sempre teve lutadores. Teve Zumbi, teve Tiradentes, Frei Caneca, teve os lutadores
do Estado Novo, teve os lutadores da resistência à ditadura militar. Os combatentes heróis tombados no Araguaia, a direção emboscada do PCdoB no aparelho da Lapa, em dezembro de 76, e Virgílio Gomes da Silva. Pessoas que têm de ser conhecidas, têm que ser apresentadas como exemplos de pessoas que colocaram sua vida e doaram o seu próprio sangue à causa da liberdade que hoje o Brasil começa lentamente a viver e usufruir. Significa, como disse o ex-ministro Paulo Vanucchi, a vitória de um revolucionário. Eu disse que o Brasil tem uma tradição de esquecer os seus heróis. O Tiradentes levou 100 anos para ser reconhecido. Zumbi levou 200. Virgílio, o Jonas, levou 42 anos. Mas eu acho que, isso é importante. O Brasil começa a resgatar os seus heróis, começa a resgatar a sua história, começa a resgatar as suas verdades. E esse momento, o momento em que se dá esse reconhecimento, é importante porque o que está colocado na ordem do dia é exatamente a luta pela verdade e pela justiça. Outra tradição brasileira é de varrer para baixo do tapete os crimes das tiranias. Nós queimamos os arquivos da escravatura, nós não investigamos, não punimos os criminosos do Estado Novo, e agora nós temos uma oportunidade de romper com essa tradição, com a Comissão da Verdade e da Justiça, que apure e puna os crimes da ditadura. Bom, essa noite de hoje vocês já viram, né? Emoção, mais emoção, muita alegria, um agradecimento infinito, porque é uma coisa que eu não esperava, foi uma surpresa que me fizeram, né? E eu acho que isso é um orgulho para qualquer uma pessoa que receba esse título. E esse título é dele, não é meu, não. É ele que está recebendo esse título. Eu só estou fazendo a vez dele, o título é dele. Então, para mim, é uma honra que façam essa homenagem para ele.